É interessante a gente falar sobre a graça nesse capítulo 4. Parece que a graça não existe no Antigo Testamento, mas a graça é a única explicação. Eu queria fazer uma pergunta polêmica, mas vamos começar pelas perguntas polêmicas. Coloca aí, Desirê, o slide. O último slide ele tem perguntas difíceis para a gente responder acerca. Misericórdia, eu peço a todo dia, Senhor, me faz menos polêmica. Aí, As perguntas difíceis acerca do texto. Todo mundo aqui, eu acredito que leu já o capítulo 4. A gente vai rever, mas vamos rever a partir dessa visão aí. A primeira pergunta é: por que tantos sinais e oportunidades a um rei incrédulo que não era judeu? Aí a gente já começa nesse gancho aí, quebrando essa questão de como assim? A gente pensa muitas vezes que a graça e a salvação só viria do povo de Israel, né? Para a nação de Israel. Mas Nabucodonosor é da Babilônia, adorava outros deuses, e assim, capítulo 1 ele teve a oportunidade, capítulo 1 nem tanto, mas capítulo 2 ele teve a oportunidade de ver o poder de Deus. Capítulo 3 também ele vê um milagre assim, cara, quando você vê um milagre desse, você pensa, como pode? Capítulo 4, Nabucodonosor tem uma revelação, e mesmo assim o homem é de coração duro e orgulhoso, e ele não aceita todas essas oportunidades. E a gente fica, eu fiquei me questionando, mas por que Deus? Um homem desse recebe essas oportunidades e muitas vezes pessoas que, como a gente comentou aqui no início, antes de vocês entrarem, né? Pessoas que a gente pensa assim, poxa, essa pessoa deveria ser alcançada pela graça, e essa pessoa não crê em Deus, não se converte, não muda a sua vida. Pode falar, Maria Alice. eu não sei se faz sentido para vocês, mas às vezes eu fico me perguntando assim, que o rei Nabucodonosor, ele teve muitas oportunidades mesmo para... E ele era incrédulo, né? Ele tinha um coração bem duro. E no final ele acabou se convertendo, se não me engano eu, não foi isso? Ele acabou reconhecendo que Deus era... que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas eu fico pensando, e o faraó do Egito também teve muitas oportunidades, não foi? E mesmo assim ele não teve o coração... assim, ele não quebrantou o coração para Jesus. E eu fico pensando assim, qual é realmente a diferença entre um e outro, que teve tantas oportunidades, além da escolha, né? Porque eles tiveram que escolher aquilo. Mas o que é diferente? Por que que a pessoa, vendo tudo aquilo, não conseguiu se converter a Deus e esperou acontecer o que aconteceu com o filho, com o faraó, né? Eu acho, tipo, a história deles muito parecida, assim, o jeito que Deus agiu. Não sei se vocês veem assim. Eu vejo, e eu tenho séria dificuldade em responder essa pergunta aí, justamente, porque são situações parecidas. Na lição da Escola Sabatina dos Adultos, traz, inclusive, não só o rei do Egito, não cita o rei do Egito, mas cita reis judeus e israelitas que tiveram a oportunidade e não se converteram. E a gente, e para ver, né, o paralelo, um rei estrangeiro com reis da nação de Israel que tiveram oportunidades. Eu lembro bem do rei Acais com Isaías, que Deus chega para Acais e diz: peça um sinal que eu irei te dar um sinal para que você acredite em mim. E o rei Acais disse: eu não quero sinal nenhum de Deus. E aí Isaías disse ao rei Acais: mas Deus mesmo assim dará um sinal a esta nação. E o rei Acais morreu na incredulidade. E era rei de Israel, né? De Judá não, de Israel. A segunda pergunta é: por que uma intervenção direta de Deus para a conversão de Nabucodonosor? Como a gente vai ver no capítulo 4, Nabucodonosor era um rei extremamente orgulhoso e foi necessário que ele perdesse a consciência, que ele perdesse a capacidade de racional e se tornasse como um animal para que ele se curvasse perante Deus e depois de 7 anos nessa situação,
ele reconhecesse que Deus é o verdadeiro Deus. Ou seja, por que que Deus teve que fazer uma intervenção dessa? Eu lembro, assim, da intervenção que Deus fez em Paulo, né? Se revelou para Paulo, e tem algumas figuras aí que Deus se revela. Por que Deus age dessa forma? E a pergunta não é só essa. Por que Deus não age assim com todo mundo? Porque Nabucodonosor teve essa revelação especial. E o homem era especial, porque teve sonhos, revelação de sonhos, e também teve uma intervenção direta divina, né? E aí a terceira pergunta também, que é uma pergunta complexa, mas a gente tem que entender a graça, e a gente tem que falar sobre isso, a salvação é uma ação totalmente divina. Se a gente entender a graça, vamos entender a graça aqui? Vamos abrir aí Efésios capítulo 2. Para mim tem que ser um texto que tem que estar na cabeça da gente, assim, decorado. Para responder essa terceira pergunta. Claro que a ação é de Deus, a graça. O capítulo 4 de Daniel fala somente da graça, para mostrar que a salvação não vem de nós. Nós escolhemos, Deus nos liberta e nós escolhemos. Mas é uma ação totalmente divina. O meu medo o meu medo dessas coisas, tipo assim, disso aí, tipo, de a gente falar, é totalmente divina. Realmente é totalmente divina, mas imagina se a pessoa pega essa frase e interpreta naquela questão de, como é, meu Deus, que as pessoas falam assim, salvo para sempre. Ou do decreto de não, salvação. não é nem só isso, é aquele negócio da predestinação, que Deus já tem os escolhidos para ser salvos. Então, isso só depende de Deus, só depende da escolha do Senhor. Então, é polêmico mesmo, viu? Fico confusa, minha cabeça dá um nó. Mas é preciso um aceite também, né, da parte humana também, né? Efésios vai responder também. Então, vamos primeiro ver como é que se dá a salvação. Efésios 2, qual capítulo? Qual versículo? Efésios capítulo 2, verso 8. Tá. A minha versão diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente tem que entender, a gente não pode ter medo da predestinação e não afirmar que a salvação é um presente. Dom é isso, é um presente, é algo dado por Deus sem nenhum merecimento nosso. A gente tem que ter essa plena convicção. É porque pode surgir a pergunta: Nabucodonosor merecia salvação? E eu posso afirmar, não merecia. Nem Nabucodonosor, nem eu, nem ninguém que está aqui, nós não merecemos salvação. A salvação é pela graça. Mas, Efésios também, capítulo 1, ele traz também essa polêmica da predestinação, mas é uma predestinação universal. Porque, apesar da gente crer na salvação pela graça, nós acreditamos em outra coisa um pouquinho diferente de quem crê na predestinação, que é a expiação ilimitada. E o que é expiação ilimitada? Cristo não morreu na cruz por algumas pessoas. Cristo morreu na cruz por toda a humanidade. E aí, eu não tenho os textos aqui, porque eu não ia falar sobre isso, mas é bom a gente salientar. Mas João vai falar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo. E no capítulo 1 de Efésios, lá no verso 5, aliás, vamos ler a partir do verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4, ele traz essa mesma ideia de expiação ilimitada. Que lá em Efésios diz assim, ó.
Assim Deus, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Quando Paulo está falando isso, tem algumas pessoas que interpretam isso de forma limitada, mas, na verdade, o que Efésios está dizendo aqui é que Deus escolheu todas as pessoas. Em Cristo Jesus, Deus escolheu todos para a salvação. Então, todos têm a oportunidade de salvação. A única pergunta que a gente não faz é por que umas pessoas aceitam a salvação e outras não? Nabucodonosor aceitou. Claro que tem o fator complicador que é Nabucodonosor teve uma intervenção fortíssima, e a gente sabe que outras pessoas não têm essa intervenção divina. Mas aí é como eu falei, talvez a melhor explicação para isso seja, Deus, ele é onisciente, então ele conhece os nossos corações, ele conhece até o nosso futuro. Então, talvez a intervenção divina com as pessoas, Deus sabia que ia ter uma diferença, e a intervenção divina contra o povo judeu, Deus foi lá, interveio e não surteu efeito. Inclusive, os judeus pediam sinais para Jesus e Jesus não dava sinais porque Jesus sabia que esses sinais não iam convencer os judeus, e Jesus falou isso. Esses sinais de maravilha não vai convencer ninguém. Jesus fazia um milagre no sábado na frente dos fariseus, e os fariseus só viam um pecado, o pecado de ter curado no sábado é uma verdadeira loucura, mas não são os sinais que salvam. Aí vem a parábola também do rico e de Lázaro, né? Jesus vai dizer, não são os sinais que salvam, é a palavra de Deus, é o crer na palavra de Deus. E a última pergunta é, Deus escolhe aqueles que quer salvar? Como a gente colocou aqui, né? Tudo faz parte de um contexto geral. Deus escolhe, eu acho que Deus escolheu a humanidade para salvar, toda a humanidade. E eu acho que todo ser humano, não, na hora do juízo, lá em Romanos capítulo 1 e 2, vai falar sobre isso. No dia do juízo, ninguém vai dizer, eu estou sendo condenado injustamente, eu não tive oportunidade de salvação. Porque senão Deus não seria justo. E eu recomendo a leitura de Romanos capítulo 1, quando Paulo diz, todos são indesculpáveis perante a lei, porque vocês sabiam, ou mesmo que não conhecessem a lei, mas vocês sabiam, no seu coração foi escrita a lei, e mesmo assim você preferiu viver o pecado. Ele fala isso para as pessoas, para os gentios, e não para os que conheciam a palavra. Mas, colocando esse contexto da graça na conversão de Nabucodonosor, então não temos explicação para a conversão de Nabucodonosor. Vamos ver essa história e o que é que acontece com esse rei aí que teve tantas oportunidades. Vamos colocar lá no início do capítulo. Eu queria contar uma coisa para vocês em relação ao capítulo 4, em relação ao livro, talvez eu surpreenda algumas pessoas aqui. Espero que não muitas. Mas a Bíblia, como a gente tem ela hoje, ela é um livro editado. Como assim? Daniel não pegou o livro e escreveu do jeito que ele está aqui para nós, não. É como se Daniel tivesse pego os pergaminhos, escrito lá nos pergaminhos as suas memórias, e alguém achou esses pergaminhos que estavam guardados e fez uma edição. Sabe uma prova disso? Lá em Daniel, capítulo 1, o último verso, o verso de 21. Vamos ver lá, Daniel, capítulo 1, verso 21. Na minha versão diz assim, ó.
Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, a pessoa que escreveu isso não foi Daniel, porque Daniel não iria saber, né, na época que escreveu o capítulo 1, que ele ia viver até o reinado do rei Sírio da Média Pérsia, da Pérsia, né? Então, alguém foi lá e acrescentou essa informação para mostrar que o texto ele teve pequenas edições, não alterações no que foi escrito, mas algumas edições para que as pessoas pudessem ler e entender o que estava escrito. Isso acontece em toda a Bíblia. Ela não chegou para nós, ela não foi escrita como está hoje para nós. Ela foi sendo formada e aí as pessoas foram juntando os livros e juntando os capítulos. E por que é que eu falo isso no capítulo 4? O capítulo 4 de Daniel, ele é, na verdade, não escrito por Daniel. Não foi Daniel que escreveu o capítulo 4. Quem escreveu o capítulo 4 foi o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor não só escreveu o capítulo 4. Isso aqui é um decreto do rei e foi divulgado para todo mundo conhecido, né? Todo o Império Babilônico. Então, todo o Império Babilônico leu a história da conversão de Nabucodonosor. Olha que coisa incrível. Então, eu também tenho que dar uma resposta em relação à conversão de Nabucodonosor, é que Deus tinha um propósito para essa conversão. E esse testemunho foi muito poderoso, porque esse testemunho alcançou todo o Império. Aí vamos imaginar a cena. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. No capítulo 1, a gente viu que a ideia do império era que o Deus de Nabucodonosor venceu o Deus de Israel, e é por isso que a nação de Judá foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, porque o rei de Nabucodonosor era mais poderoso. E para o império, estava demonstrado que o rei Nabucodonosor e seu Deus era mais poderoso que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel foi destruído. E agora, o rei Nabucodonosor confessa que o Deus de Israel, ao qual ele venceu, assim, venceu entre aspas, é o verdadeiro Deus e não há outro Deus. Olha que coisa fantástica. O cara que fez todo o império pensar que o Deus de Israel era um Deus derrotado, exalta agora através do seu testemunho, dando a sua conversão. E tipo, Deus não vence com o exército, não vence com a nação de Israel, não vence com nada. Deus vence porque ele é o Deus verdadeiro. E ele não precisa de absolutamente nada para vencer. Maria Alice falou uma coisa interessante sobre a igreja. Muitas vezes a gente vê a igreja também como torcida. Então a gente pensa que a nossa igreja tem que triunfar, quando na verdade o triunfo já aconteceu, que é o triunfo de Deus. Esse é o grande triunfo. E Cristo quer a salvação não só dos judeus, nem só dos adventistas. Jesus, Cristo morreu por todos e quer a salvação de todos. E o triunfo não é da igreja, o triunfo é da palavra de Deus, o triunfo é de Cristo. Cristo já triunfou. Não há essa questão de uma ou outra igreja. Claro que nós sabemos que umas estão mais com a verdade, mais próximas da verdade, e umas estão um pouco mais distantes. Mas temos servos fiéis de Deus com fé em todas as denominações, inclusive fora delas. Fora delas temos pessoas que serão alcançadas, igual esse rei Nabucodonosor. Mas vamos ler o que é que acontece nesse capítulo 4 aqui de Daniel. O verso 1, né? Vamos ler junto aí. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então, aqui, provavelmente, Daniel copiou o decreto que o rei Nabucodonosor
fez para todo, aqui ele diz todo mundo, né? Todos os povos, todas as nações, homens de todas as línguas que habitam sobre toda a terra. Todo o império babilônico recebeu o decreto do rei Nabucodonosor, falando o quê? Os grandes sinais e as poderosas maravilhas que Deus, que tem o reino eterno e o domínio eterno sobre todas as nações. Olha que testemunho poderoso. Pode passar. E o verso 4 continua. E está aí, primeira pessoa, ou seja, quem escreveu foi o rei Nabucodonosor, e Daniel copiou aquilo que o rei Nabucodonosor escreveu. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. É interessante que Nabucodonosor já conhecia Daniel, já sabia da capacidade de Daniel de interpretações, mas o rei é tão orgulhoso que ele não chama Daniel de primeira. Ele vai consultar os seus sábios que não sabem interpretações. A gente já viu isso no capítulo 2. Pode passar o próximo slide. E aí vamos pular um pouquinho, porque aí Nabucodonosor sonha e ele vai contar o sonho. Aí essa é a parte do sonho. Verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Vamos continuar aqui no verso 13, vamos pegar a Bíblia, não tem a passagem, mas vamos continuar aqui o que ele fala. Vamos pegar aí. Capítulo 4, verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Então, mais uma vez aqui, Deus está revelando a Nabucodonosor o que iria acontecer no futuro com o próprio rei. O rei não entende o sonho, que era ele mesmo, mas ele chamou Daniel, teve que quebrar o seu orgulho, foi lá, chamou Daniel. Daniel era o cara que interpretava os sonhos. Ele contou esse sonho a Daniel, e nós não precisamos interpretar o sonho do rei, porque o sonho do rei vai ser revelado através de Daniel. Então vamos passar lá. Verso 17, ou 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte.
A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, toda aquela explicação daquela árvore é o Império Babilônico, representado também pelo rei Nabucodonosor. E tudo que vem depois também pertence ao rei Nabucodonosor. Pode passar, Desirê. E aí Daniel vai dizer: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. É revelado. Nós temos revelação de muitas coisas. E mesmo assim, nós não queremos viver conforme aquilo que foi revelado. Foi revelado a Nabucodonosor que viria um grande mal para ele por causa do orgulho dele. E esse homem quebrou o orgulho. Vamos ver mais na frente. Pode falar, Maria Alice. Não, eu queria aproveitar que, se eu não me engano, Desirê tinha falado que ela é psicóloga, né, Desirê? Ô, Desirê, na psicologia tem alguma coisa, assim, alguma síndrome, alguma coisa que remeta ao que Nabucodonosor teve? Não? Não, nenhuma. Eu acho que eu já vi alguma doença que tem um nomezinho assim, parecido. Mas eu também. Não que eu me lembre, não, como psicopatologia nenhuma, que a pessoa se comporte como animal. Acho que não. É. O certo é que isso foi imposto ao rei Nabucodonosor e foi revelado para ele, na verdade. E aí a gente pensa, será que esse rei vai quebrar o seu orgulho e vai acreditar na revelação de Deus? Ou ele vai continuar no seu orgulho? O orgulho é algo difícil de ser tratado. E eu queria trazer, eu trouxe essa foto assim. Essa foto é a foto é uma reconstrução, a gente não sabe se era assim exatamente, mas é a cidade de Babilônia. E a cidade de Babilônia é famosa pelos seus jardins suspensos. Os jardins suspensos são essas plantas aí que ficam acima, né, nas construções. E isso é uma das grandes maravilhas do mundo. E o rei se orgulhava de ter esse império que era grandiosíssimo. Como o sonho do capítulo 2 mostra, a cabeça de ouro era a Babilônia. E a cabeça de ouro significa que o reino da Babilônia era um reino imenso, era um reino rico, poderoso, cheio de riqueza, cheio de pompa. A cidade de Babilônia era uma super cidade. Quando Deus profetiza dizendo que Babilônia seria destruída lá em Ezequiel, era inacreditável acreditar que Babilônia não só seria destruída, mas deixaria de existir. E hoje Babilônia não é, até hoje Babilônia não é habitada e só existem as ruínas lá no Iraque, mas era surpreendente, porque era a cidade e a nação era algo fenomenal. Então, assim, eu entendo o rei Nabucodonosor, ele tinha motivos para ser orgulhoso, mas esse homem teria que ser convertido da forma mais difícil, né? E aí vamos continuar no relato. Olha o que é que aconteceu. Ao cabo de 12 meses, que foi o tempo que passou depois do sonho, ou seja, Nabucodonosor passou um ano tendo a oportunidade de quebrantar e reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro, mas quando passou um ano,
Olha o que é que Nabucodonosor estava fazendo. Passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, essa foto que a gente viu aí, essa cidade magnífica, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Então, olha o que é que acontece com o rei. Tudo aquilo que Deus disse para que Nabucodonosor entendesse quem é Deus e quem foi que deu esse poder e autoridade a Nabucodonosor. Deus também queria dizer isso a ele. Porque é interessante também que Nabucodonosor, aí a gente vai falar sobre a predestinação. Nabucodonosor foi um rei predestinado a ter esse grande império e a destruir Jerusalém, a levar cativo os judeus. Foi predestinado a destruir o Egito também, destruir não, a invadir o Egito. Então, Deus usou Nabucodonosor como o seu instrumento de, como é que chama? Instrumento de juízo. Nabucodonosor foi um instrumento de juízo nas mãos de Deus. E onde é que a gente lê isso? Lá em Jeremias, capítulo, eu leio no capítulo, no primeiro estudo, mas vamos reler aqui. Jeremias capítulo 27, vamos pegar aí? Jeremias capítulo 27, verso 8. Aliás, Jeremias capítulo 27, verso 5. E é Deus falando. Deus diz: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu consuma pela sua mão. Então, foi profetizado que esse rei aqui seria dado a ele todo esse poder, mas esse rei teria que reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro e Deus foi o Deus que deu a ele todo esse, todo esse poder e toda essa autoridade. Vamos passar ao próximo? Vamos lá no verso 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha que lição aí aos orgulhosos e aos soberbos de achar. E nós vivemos hoje numa nação, gente. Nós vivemos hoje num mundo em que nós colocamos o mérito nas nossas mãos. Nós somos um povo que nós vivemos hoje achando que nós somos dono do nosso próprio destino e nós somos dono de eu posso fazer aquilo que eu quiser e as coisas vão acontecer por causa das atitudes e das ações que eu tomo. Olha o que é que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor queria ser o rei e o dono do seu destino. E Deus mostra a Nabucodonosor que as coisas não são assim. E Nabucodonosor reconhece, e esse reconhecimento é para a glória de Deus em todo o mundo, em todo o Império Babilônico. Aquelas perguntas difíceis que a gente fez, a gente tem que entender também a influência que esse testemunho teve na história. Está aqui contado para a gente até hoje, mas essa história impactou pessoas naquela época e vem impactando pessoas assim ao longo de muitos anos. Então, esse testemunho é um testemunho muito poderoso. E para finalizar, eu queria trazer também só uma questão aqui que eu achei muito interessante também lá no livro de Jeremias, e mostra quem era o rei Nabucodonosor também antes de se converter, lá no capítulo 39 de Jeremias. Eu gosto bastante do livro de Jeremias, porque é o livro que a história acontece meio que paralela, é um pouquinho antes da história de Daniel. Jeremias capítulo 39. Essa é uma história intrigante. A partir do verso 11. O título na minha Bíblia diz assim: Nabucodonosor cuida de Jeremias, o servo do Senhor. Verso 11 diz assim, ó: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazban, Raci-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Olha que coisa interessante. Nabucodonosor, antes de conhecer todos os sinais e maravilhas, ele cuidou bem do profeta do Senhor, de Jeremias. O mais assustador é que o rei de Judá, sabe o que foi que ele fez com Jeremias, Jeoaquim? Ele rasgou o livro de Jeremias, ele rasgou a profecia, jogou no fogo e mandou prender Jeremias. Olha a contradição. A palavra de Deus é um negócio assim assustador de tão diferente.
Isso, nenhum roteiro de filme chega numa história dessa. Jeremias, profeta do Senhor, ele é preso pelo rei de Judá, que é o povo do Senhor, e um rei estrangeiro que não é devoto do Deus verdadeiro, ele cuida do servo do Senhor. Porque Nabucodonosor cuidou de Jeremias? É um negócio sem explicação. É muito interessante. Mas, para finalizar, eu gostaria só de salientar mais uma vez. Eu trouxe essa questão aqui de Nabucodonosor cuidando de Jeremias. É só um indício, assim, do que Deus viu em Nabucodonosor, que nós não conseguimos enxergar. Mas a salvação de Nabucodonosor não se deu por essas obras e por esses atos, mas pela graça. Nabucodonosor era tão necessitado da graça quanto todos os outros reis de Judá, tão necessitado da graça quanto nós, e tão necessitado da graça quanto todos os que se salvam e todos os que se perdem. Todos nós somos necessitados da graça. E, como eu disse, o plano de salvação de Deus nunca é uma questão individual, não era por Nabucodonosor. Eu acredito que o plano de Deus para Nabucodonosor era um plano não para ele somente, mas um plano para mostrar quem é Deus para todo o Império Babilônico. Quantos tiveram a oportunidade de ver quem era o verdadeiro Deus através do testemunho de Nabucodonosor? Quantas pessoas se salvaram? Então, antes da gente pensar que, como eu já pensei um dia, poxa, como Deus foi bondoso com Nabucodonosor, como Deus foi insistente na conversão de Nabucodonosor. Mas, na verdade, a graça e a conversão de Nabucodonosor foi um instrumento de salvação para todo o império. Obviamente, a grande maioria não aceitou, né? Como muitos não aceitam a graça, mas a nossa conversão, como a conversão de Nabucodonosor, nunca é somente para a nossa salvação. Eu não sei se vocês estão acompanhando a lição da Escola Sabatina, mas essa questão da missão nos coloca na seguinte situação. Nós conhecemos a Jesus para apresentarmos Jesus a outras pessoas. Então, se a gente conhece Jesus, se Jesus nos dá esse presente, essa oportunidade de salvação, e nós escondemos só para nós e não revelamos essa bênção, esse dom que Deus nos deu, na verdade, nós estamos desperdiçando esse dom de salvação que Deus nos deu, porque esse dom foi dado para ser revelado a outras pessoas. E foi isso que Deus fez com Nabucodonosor. Ele atingiu uma quantidade imensa, todo o reino mostrou quem era Deus e deu a oportunidade de salvação para todas essas pessoas. E que Deus também possa usar a gente como instrumento. Não vamos atingir tantas pessoas como Nabucodonosor atingiu. Ele era rei, né? Cada um com a sua importância, mas nós temos a nossa missão e a nossa conversão, ela não foi em vão, ela foi para um número de pessoas para conhecer a Deus, e é a nossa importância para o reino de levarmos essa mensagem maravilhosa de salvação e de mostrar quem é Deus para as pessoas ao nosso redor. E aí fica aberto para perguntas ou dúvidas ou algum comentário, alguma coisa que eu esqueci de comentar sobre o capítulo 4. Eu queria comentar sobre essa questão do personagem, né, do governante, né? Meu marido, ele também não é, ele foi da Umbanda comigo, né? Mas ele, na verdade, ele não crê, ele é mais agnóstico. Na prática, a cosmovisão dele é bem agnóstica mesmo. Mas a gente assiste as novelas da Record, né? E teve esse episódio da Babilônia que nós assistimos e tal. E é interessante que, de todas que a gente assistiu, ele comentou assim, para quem não conhece Bíblia, não estuda, né? Falando uma pessoa que não crê como nós.
Mas ele sempre destacou isso, como ele era um governante inteligente, porque, diferente dos outros que escravizavam e pegava as pessoas mesmo da corte e tratava de qualquer forma, não, ele pegava os mais inteligentes e trazia para si, né, a forma como ele administrava tudo, então, independente de qualquer coisa, e talvez até por isso que ele fosse, né, também um servo de Deus, ou ele fazia isso por ser um servo de Deus, mas mesmo sem ainda conhecer Deus, mas ele tinha estratégias muito interessantes, assim, diferentes dos outros, né? Então foram dois personagens, assim, que meu marido, como uma pessoa de fora, assim, ele fala sobre Moisés, chama muita atenção dele, também a pessoa em si, né? Tudo que aconteceu fica a cargo da nossa fé, segundo ele. Mas as atitudes que essas pessoas tomaram eram muito, para ele chamou muita atenção, assim, sabe? Nabucodonosor e Moisés. Personagens bem distintos, mas duas histórias Não, muito interessantes. completamente, não diferentes, mas assim, sabe aquela coisa de um homem olhando para um outro homem e analisando, né? Que pessoa era essa? São personagens. O Nabucodonosor ele é complexo, né? Porque ele tem essas idas e vindas, mas a gente consegue ver a humanidade nele, né? Como nessa questão de Jeremias, ele não era burro, ele não era um rei que destemperado, no sentido de, hoje eu estou com raiva, eu vou mandar matar todo mundo. Ele tinha um equilíbrio, uma inteligência ali nas coisas que ele fazia nesse sentido. Pode falar, Severino. Bom, eu queria só, mudando um pouco o contexto, aproveitando o gancho que a Maria falou sobre Nabucodonosor e o faraó, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Como eu sou ainda, um iniciante nos estudos bíblicos, eu queria perguntar o seguinte, porque diz assim, em Êxodo capítulo 10, diz assim, a oitava praga dos gafanhotos, o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele. Eu pergunto a vocês, logicamente, eu não entendi bem como ele diz aqui, entendeu? Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros. Quer dizer, já foi algo que Deus fez com que Faraó não aceitasse o que Moisés estava dizendo. No meu entender, eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês, logicamente mudando o foco. Poxa, Deus, isso aí. Vocês poderiam assim, me explicar alguma coisa sobre isso aí? Qual é o capítulo 10, verso o quê, Pio? O primeiro verso. Eu lembro de um estudo, chama Severino, você chama de Bill, né? Um estudo que o Israel estava falando sobre isso, e eu lembro que parece que são duas passagens, numa delas fala que Deus endureceu o coração, justo. E no outro ele diz que o próprio faraó endureceu o seu coração. Então, eu lembro que a gente chegou meio que a uma conclusão assim, de que era uma coisa meio, tinha a parte do faraó também ser mais duro de coração e fechar a questão, mas e Deus também pôr um peso maior naquilo por conta já que ele já não tinha aceitado mesmo, então, para continuar os feitos, né, as maravilhas que Deus tinha para fazer. Só lembrei disso agora, mas o Marco pode falar melhor. Eu vi um vídeo de Israel. Dá licença, Marco. É como se dissesse assim, poxa, você não vai conseguir, eu vou fazer com que você não consiga. Eu não estou dizendo que com isso eu estou contestando a Bíblia, não. Está entendendo, gente? Entendeu? Mas eu queria assim, uma resposta mais concreta sobre isso aí. Entendeu? Que cada vez mais que eu leio, eu não compreendo, poxa, sobre nesse sentido. Entendeu? Uhum. Rodrigo Silva e Israel com a Aline, eu já vi eles falando sobre essa passagem. É porque a grande dificuldade dessa passagem é entender a cultura egípcia. Na cultura egípcia, a salvação se dava da seguinte forma: quando você ia para o mundo dos mortos, o seu coração era colocado numa balança.
Lembra aquelas balanças de antigamente que é dois lados, né? Você coloca um peso de um lado e o peso do outro lado para ela se equilibrar para você saber o peso. E o coração da pessoa que ia para o mundo dos mortos era colocado nessa balança. E do outro lado da balança era colocado uma pena. E se seu coração pesasse mais do que a pena, você iria passar por tormento no mundo dos mortos. E os reis, eles tinham a ideia de que eles tinham que passar para o mundo dos mortos para voltar e tinham que passar por essa provação e colocar o seu coração lá e o coração deles ser mais leve do que a pena. E o que é o coração ser mais leve do que a pena? É um coração sem pecado, é um coração sem erros, é um coração bom. Era a forma que os egípcios entendiam a salvação, o passar pelo mundo dos mortos. E quando Deus está falando que vai endurecer o coração do faraó, Deus está dizendo na forma da cultura egípcia, e Moisés era egípcio, escreveu o Êxodo, ele está dizendo justamente que Deus está pesando o coração do faraó, e o pesar o coração do faraó, esse endurecer o pesar, significa que o faraó ele está perdendo a salvação, é dizer para o faraó, você está perdendo essa oportunidade de passar pelo mundo dos mortos. Era uma forma de falar para o faraó a linguagem que ele entendia. Quando fala que o próprio rei endureceu seu coração, significava também que era o próprio rei que estava se colocando contra a oportunidade que Deus estava dando. Porque as 10 pragas elas são lançadas para que houvesse arrependimento do rei e o rei pudesse libertar a nação de Israel. Só que o rei sempre dizia, vou libertar e depois se arrependia, vou libertar e depois se arrependia. E quando Deus faz pesar o coração, ou endurecer, é justamente significando que o rei ia ficando cada vez mais incrédulo, e a incredulidade do rei ia fazendo com que ele fosse perdendo as oportunidades que Deus estava dando. Então, nesse caso seria a diferença, como Maria colocou, a diferença entre Nabucodonosor e o faraó. Foram 10 oportunidades, 10 pragas, foram 10 oportunidades do rei libertar os israelitas. Não precisava os israelitas terem perdido os seus primogênitos, não precisava os israelitas perder o gado e ter todas aquelas pragas. Porque se no primeiro sinal, porque vamos pensar, a gente tem que raciocinar. Vem um profeta de Deus e chega para o rei e diz, Deus está mandando a gente ser liberto. Se a gente não se libertar, vai acontecer tal coisa. Aí, beleza. Na primeira, o cara diz, não, quem é esse Deus? Eu não creio. E aí o sinal é dado. Assim como foi dado a Nabucodonosor vários sinais. Mas mesmo dando o sinal, o rei não acreditou. E foram dando oportunidades, e quanto mais oportunidades dava, mais o coração do rei se endurecia, porque o rei não queria, não venceu o seu orgulho, né? Agora, claro, por que é que o rei, Deus, transformou Nabucodonosor num animal para ele quebrar o orgulho? E não fez com o faraó, aí só na eternidade. Pode falar, Marielice. Tô me ouvindo? Sim, agora sim. Assim, se a gente for parar para pensar também numa cronologia dos fatos, a gente vê que desde o primeiro capítulo de Daniel, que Deus ajuda ele realmente a fazer com que as outras pessoas que estão ao redor dele amansem o coração e esteja apto para ouvir, né? Por exemplo, com o rei Nabucodonosor, mesmo naquele sonho da estátua, mesmo ele sem conhecer assim o Deus de Daniel, ele deu espaço para que para que Daniel fosse falar com ele, né? Porque estava dado aquele decreto de que todos os magos deveriam morrer. Mas aí Daniel pediu para que os seus amigos orassem para amolecer o coração dele, para que o sonho fosse revelado para ele, para que ele fosse falar, não é isso?
Eu acho, assim, pela uma observação que eu faço, eu vejo que Deus preparou realmente no livro de Daniel para que os acontecimentos fossem acontecendo daquela maneira. Não que ele induziu que aquilo acontecesse, mas que pelas orações que eles faziam, aquilo ia acontecendo conforme assim, conforme o que deveria realmente acontecer. Não por um motivo de predestinação, que nem a gente estava falando, mas a gente vê essa diferença entre a história lá do Egito com o faraó com Nabucodonosor. Apesar de Nabucodonosor ser uma pessoa ignorante aos fatos de um Deus realmente único, porque ele adorava outros deuses, mas ele sempre dava a oportunidade para que Daniel fosse até ele e falasse do Deus dele, entende? Ele não era uma pessoa, pelo menos a percepção que eu tenho é que ele não era um intolerante para com Daniel, entende? Já o faraó, ele se mostra intolerante para o Deus De Israel. de isso, entendeu? O profeta também. Ele ignorava o profeta. Assim como Jeremias, o tratamento, né? O rei de Judá teve um tratamento. Ignorou Jeremias e Nabucodonosor não ignorou. Nabucodonosor tratou bem, né? Exatamente, eu acho E que sempre a reconheceu gente Deus tem. verdadeiro. E isso nos mostra, assim, pelo menos o que eu também percebo é que isso nos mostra que a gente tem tipos de perdidos, tipo assim, tipos de pessoas que não estão salvas. Existem aquelas pessoas que não estão salvas porque realmente ainda não, não tiveram a oportunidade de se encontrar com Cristo e não conhecem a verdade, estão na ignorância, mas que desejam realmente conhecer algo. E aí até lembra da questão da parábola, né, do semeador, dos vários tipos de solo. Eu acho que é isso também que acontece. Na questão de Faraó, foi uma decisão dele. Não foi por uma questão, assim, das oportunidades que Deus deu diferente a ele para com Nabucodonosor. Mas foi realmente o coração, no caso, aí trazendo para a parábola, mas a terra que foi diferente de um para o outro, entendeu? Um mesmo com todo orgulho, ele estava lutando ali pela aquela luta espiritual entre a carne e no final se deixou vencer pelo espírito, né? Porque ele se converteu. E o outro, infelizmente, não fez, continuou no orgulho. E ele pagou muito caro pelo orgulho, que foi a vida do próprio filho. Então eu vejo isso também, né? Existem pessoas. Verdade, Maria. Verdade, Maria. Foi muito bom, poxa, o que você, poxa, falou e o que o Marco e o Desirê falou também. São coisas que, poxa, que realmente eu tinha, pô, dúvidas, né? Falta um conhecimento que, como, poxa, eu falei para vocês que eu estava entrando, poxa, entrei agora, poxa, pouco, fui batizado agora há pouco. Então tem muitas coisas que eu ainda, poxa, sou muito leigo nisso aí. Foi por isso que eu quis Mas saber é alguma coisa. normal, meu irmão. Mesmo que você esteja há muito tempo na igreja, a gente sempre vai ser leigo em muitas coisas. E aí é por isso que é importante esse momento, porque a gente se ajuda, a gente estuda junto a palavra de Deus. E isso é muito bom. E isso é ainda melhor para você mesmo, porque demonstra a sua humildade de coração e demonstra também o seu desejo por saber a verdade de Deus. Isso é uma coisa muito boa. Parabéns, Amém. viu? Isso Muito é o obrigado. agir do Espírito Santo. Hum. Depois eu vou mandar no grupo esse vídeo falando sobre o coração do rei do Egito. Ah, legal, uma boa mesmo. Mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas é porque a gente começou um pouquinho mais tarde também. É. Não tendo, mas vamos fazer uma oração para encerrar, tá certo? Vamos lá, oremos. Nosso maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, nesse capítulo 4 de Daniel, tendo a revelação da tua graça. O Senhor salvou um rei que, por muitas vezes, rejeitou sinais e maravilhas que o Senhor apresentou para ele. Mas que no final, Senhor, esse homem se converteu e a sua conversão, seu testemunho, serviu para milhares de pessoas. Te pedimos agora, Senhor, que também
a nossa conversão seja um testemunho para as pessoas ao nosso redor, que a gente possa testemunhar de Jesus e o que ele fez nas nossas vidas, o que ele transformou em nós. Temos aqui alguns testemunhos, algumas vidas, ou todas as vidas aqui completamente transformadas por ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que a gente tenha força para testemunhar e levar a ti, sejamos luz para os outros. Nos abençoa, abençoa a nossa semana mais uma vez, intercede por nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, somos fracos e somos pecadores, mas a tua misericórdia dura para sempre. Em nome Amém. de Jesus, amém. 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 Então tá bom, minha gente.